E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação, em especial você que faz parte dos sextos anos. Eu sou o professor Adriano e hoje nós teremos mais uma aula de História, a aula número 20. Hoje, pessoal, nossa aula vai ser uma aula um pouco diferente. Nós teremos hoje a nossa aula de recuperação para você, aluno, que não atingiu a sua respectiva média, né, e precisa fazer essa prova de recuperação. Então, preste atenção, a oportunidade que vocês têm de poder recuperar a sua nota e poder aí passar de ano, beleza? Então, prestem atenção nessa aula de recuperação e, desde já, boa sorte para vocês na prova que vocês farão logo mais. Beleza? Como eu disse a vocês, né? Nossa aula hoje será a nossa aula de recuperação. Nosso primeiro conteúdo que nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre uma das civilizações antigas mais importantes, que foi a civilização egípcia, né? Hoje nós vamos falar sobre o Egito. Ok? Eu quero começar o conteúdo de hoje deixando aqui essa citação do Heródoto. O Heródoto é um ex-historiador grego e, inclusive, o Heródoto ele é conhecido como o pai da história. O Heródoto, certo dia, ele falou o seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo. Quando o Heródoto ele falou isso, o que foi que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que o Egito só é o que é graças ao rio Nilo. Que o rio Nilo teve uma importância muito grande na história do Egito. Então, quando o Heródoto fala isso, né, ele quer mencionar a importância que o rio Nilo, que esse rio teve para a história egípcia. Beleza? Eu separei para vocês aqui algumas características gerais do Egito, né? O Egito ele é localizado ali no deserto da África. Todo ano, pessoal, acontecem as cheias do rio Nilo. Normalmente essas cheias elas ocorrem entre os meses de julho a novembro. Quando o rio Nilo, pessoal, ele volta ao seu leito normal, o vale, né, todo aquele local que teve contato com a água do rio Nilo, esse local ele se torna fertilizado, né, se torna um local propício para o plantio. Por quê? Porque o próprio rio Nilo ele libera um fertilizante orgânico chamado humus. Então acontece a cheia do rio Nilo, quando o rio volta ao seu leito normal, todo aquele local que teve contato com a água do rio Nilo, esse local se torna um local propício, bom para a plantação, por conta do fertilizante, né, por conta do humus que o próprio rio Nilo libera. Então a gente pode perceber aí a importância que o rio Nilo tem para a história, né, e para os egípcios ali. Beleza? Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar sobre os períodos da história egípcia. Nós vamos falar sobre aqueles períodos que compõem a história do Egito e vamos observar o que aconteceu de mais importante em cada um desses períodos. O primeiro período que nós vamos falar é o período chamado de pré-dinástico. O que foi que aconteceu de importante nesse período? As pessoas começaram a construir aldeias e a se estabelecer perto do rio Nilo. Então, no período pré-dinástico, se constroem ali as primeiras aldeias e também
é no período pré-dinástico que acontece a unificação do Alto Egito e do Baixo Egito, né? Para quem não sabe, antigamente o Egito ele era dividido, tinha o Alto Egito e o Baixo Egito, e no período pré-dinástico acontece a unificação, a junção do Alto e do Baixo Egito, beleza? Outro período da história egípcia é o Antigo Império. No Antigo Império, esse período aí acabou se destacando pelo poder que o faraó passou a obter. Então, é no Antigo Império onde todo o poder ele é centralizado nas mãos do faraó, né? O faraó se torna a pessoa mais importante ali da sociedade egípcia, e também no Antigo Império é onde se começa a construir as famosas pirâmides. Ok? Clarinho, clarinho. Vamos agora falar sobre outro período da história egípcia, que foi o Médio Império. Nesse período, algumas áreas acabaram se desenvolvendo ali no Egito Antigo, né? As artes, literatura, arquitetura, escultura, pintura, enfim, todas essas áreas acabaram recebendo aí um grande desenvolvimento e uma grande importância nesse período, né? No Médio Império. E por fim, o Novo Império. Nesse período, que foi que aconteceu? É justamente nesse período onde os egípcios eles se tornam politeístas, ou seja, os egípcios eles passam a adorar vários deuses, várias divindades. Então, aqui está a divisão da história egípcia, né? Pré-dinástico, Antigo Império, Médio Império e Novo Império, ok? Vamos agora falar, pessoal, sobre a sociedade egípcia. Existia ali no Egito Antigo uma hierarquia, onde existia a divisão da sociedade egípcia. Quem estava no topo da sociedade era o faraó, né? O faraó estava acima de tudo e de todos. Abaixo do faraó estava a nobreza. Quem era que fazia parte da nobreza? Os sacerdotes, que eram pessoas importantes ali no Egito Antigo. Inclusive, os sacerdotes eles eram conselheiros espirituais do faraó. Tinha os militares, que eram aquelas pessoas responsáveis por defender o território egípcio. E também os escribas, que eram aquelas pessoas entendidas, né, das leis e da escrita. Então, essas pessoas faziam parte da nobreza, os sacerdotes, os militares e os escribas. E abaixo da nobreza estavam os artesãos, os camponeses, né, aquelas pessoas que trabalhavam no campo, e os escravos. Então, essa era a divisão da sociedade do Egito Antigo. No topo, o faraó, abaixo do faraó, a nobreza, e abaixo da nobreza, os artesãos, os camponeses e os escravos. Ok? Uma observação aqui importante, pessoal. Como eu já tinha falado anteriormente, né, o faraó era a principal autoridade no Egito Antigo, né? O faraó ele estava acima de tudo e de todos, e inclusive a população egípcia via ali os faraós como um deus, né? O faraó ele era tratado como um deus, como a principal e maior autoridade ali no Egito Antigo. Ok? Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar sobre a economia egípcia. As principais atividades econômicas no Egito Antigo eram as seguintes: a agricultura, pesca, caça, a criação de animais, né, a pecuária, o artesanato e o comércio. Então, essas eram as principais atividades econômicas ali no Egito Antigo. Ok? Separei para vocês aqui uma informação importante. Os egípcios eles construíram canais de irrigação para levar as águas do rio Nilo para os locais mais afastados. Nem todo mundo, pessoal, morava ali às margens do rio Nilo. De modo que as pessoas que moravam distante, essas pessoas não tinham contato, não tinham acesso à água do rio Nilo. Então, o que foi que os egípcios fizeram? Construíram os famosos canais de irrigação para que, através desses canais, a água do rio Nilo chegasse para aquelas pessoas que morassem ali distantes, morassem afastadas, beleza? Então, foi algo muito importante que os egípcios fizeram, que foi justamente esses canais de irrigação. Vamos agora falar sobre a religião egípcia. Os egípcios eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam
várias divindades, vários deuses. E a maioria dos deuses egípcios, pessoal, eles tinham como característica o antroposomorfismo. Ou seja, os deuses egípcios eles tinham forma humana, tinha forma de animais, ou então tinha a mescla da forma humana e da forma animal. Então, se você for observar, você vai perceber nos deuses egípcios essa característica, o antroposomorfismo. Você vai encontrar deuses egípcios só com forma humana, ou só com forma de animais, ou então a mescla, né? Corpo de homem, por exemplo, e rosto de animal, como vocês podem observar aí na imagem. Os egípcios, pessoal, eles acreditavam na imortalidade do corpo. Eles acreditavam que o corpo não morria. Daí é que surgem as famosas múmias, né? Que com certeza vocês já ouviram falar. Ok? Eu separei para vocês aqui alguns dos principais deuses egípcios: Osíris, Ísis, Anubis, Set e Amon. Então aqui tem alguns dos principais deuses da civilização egípcia, né, dos egípcios. Ok, gente? Falamos sobre o Egito Antigo e agora vamos falar sobre o nosso próximo conteúdo, né, que vai ser abordado aí na prova de recuperação, que é Roma, escravidão e trabalho livre. A escravidão, pessoal, estava presente nas civilizações egípcia, mesopotâmica, grega e romana. Então, na aula de hoje, né, nessa aula de revisão, né, de recuperação, nós vamos abordar basicamente a escravidão na Roma antiga. Beleza? Professor, como é que uma pessoa era escravizada na Roma antiga? Você poderia ser escravizado na Roma antiga de 3 formas. Ou através da captura em guerras, né, você foi para determinada guerra, perdeu o conflito, então o vencido ele se torna prisioneiro, ele é capturado em guerras, né, e se torna escravo. Então o prisioneiro ali vai se tornar escravo, né? Pelo não pagamento das dívidas, você também poderia se tornar escravo na Roma antiga. Se você tivesse sua respectiva dívida e não pagasse, você se tornaria escravo. Isso era muito comum tanto na Roma antiga como na Grécia. E você poderia também se tornar escravo no nascimento, né? Porque automaticamente os filhos de escravos eles também já eram condenados à escravidão. Então, na Roma antiga, você poderia se tornar escravo de diversas formas. Ou na captura em guerras, o povo vencido se tornava escravo, ou pelo não pagamento das dívidas, se você não pagasse aquilo que você devesse a alguém, ou através do nascimento, que seriam os filhos do escravo, né? Automaticamente ele ali se tornava escravo também. Ok, gente? Justamente por isso, pessoal, por esse motivo, né, os escravos na Roma antiga, eles não queriam ter filhos, porque eles sabiam que seus filhos também iriam se tornar escravos. Então, muitas pessoas ali que eram escravas optavam por não ter filhos para justamente livrar os seus filhos também da escravidão. Beleza? Vamos falar agora sobre as principais características do trabalho escravo. Na economia romana, antigamente, ela era toda baseada no trabalho escravo, né? Os escravos tinham um papel muito importante na economia da Roma antiga, né? Os escravos eles trabalhavam, por exemplo, em obras públicas, construindo pontes, monumentos, estradas. A gente iria encontrar escravos trabalhando na agricultura, na mineração, no artesanato e até nos serviços domésticos. Em todos esses locais aí, a gente poderia encontrar escravos trabalhando ali na Roma antiga. Beleza? Clarinho, clarinho. Vamos para o próximo slide. Na Roma antiga, o escravo ele era considerado um instrumento ou um objeto nas mãos do seu senhor. O escravo era uma propriedade e o seu respectivo dono tinha total liberdade de fazer o que bem entendesse. Então, na Roma antiga, pessoal, o escravo ele era uma propriedade do seu dono, do seu senhor. O senhor poderia prender, o seu senhor, né, o dono do escravo, poderia bater, de forma que esse dono, né, o dono do escravo, ele não seria penalizado por isso. Ele poderia fazer o que ele bem entendesse,
que ele não iria sofrer uma punição, porque o dono do escravo ele tinha total domínio, né, sobre o escravo, né? O dono do escravo ele podia fazer o que ele bem entendesse. O escravo era uma propriedade nas mãos do seu respectivo dono. Ok, gente? Uma observação aqui importante. Lá na Roma Antiga, nós vamos encontrar dois tipos de escravos. Tinha aquele escravo particular, que era aquele escravo que pertencia a alguém, né? Alguém era dono daquele escravo, por exemplo, uma pessoa. E tinha o escravo estatal, que era aquele escravo que pertencia ao governo, que pertencia ao Estado. Então, na Roma Antiga, tinha esses dois tipos de escravos. O escravo particular, que pertencia a uma pessoa, e tinha o escravo estatal, que pertencia ao governo. Ok? Vamos agora, pessoal, falar sobre a luta de gladiadores, né? Para quem não sabe, os tão famosos gladiadores ali da Roma Antiga, eles eram escravos, e esses gladiadores, né, esses escravos, eles foram utilizados como forma de diversão e de entretenimento ali na Roma Antiga. Né? Os gladiadores, esses escravos, eles eram colocados para lutar entre si, né? Um gladiador contra outro, por exemplo, ou então contra animais ali nos anfiteatros da Roma Antiga. Então, a luta de gladiadores era uma forma de diversão e de entretenimento ali entre os romanos, beleza? Então, esses escravos, esses gladiadores, eles lutavam, que era uma forma de divertir a população romana. Eles lutavam ali nos anfiteatros, e entre vários anfiteatros que existiam ali na Roma Antiga, né, o mais conhecido, com certeza, foi o Coliseu, beleza? Vamos agora falar sobre uma lei muito importante criada na Roma Antiga, que foi a Lei Poetélia. Essa lei ela foi criada ali por volta do ano 326 a.C. e essa lei extinguiu, pôs fim à escravidão por dívidas na Roma Antiga. Como eu tinha falado anteriormente, né, uma pessoa poderia se tornar escrava na Roma Antiga se não pagasse suas dívidas, e essa lei, a Lei Poetélia, ela põe fim à escravidão por dívidas na Roma Antiga. Beleza, gente? Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar, galera, sobre uma revolta muito famosa que aconteceu na Roma Antiga, que foi a revolta de Espartaco. Entre quem, professor, foi essa revolta? Entre os escravos gladiadores e os seus donos. Então, essa revolta acontece entre aqueles gladiadores que eram escravizados e os seus donos, né? Nenhuma revolta na história vai acontecer sem nenhum motivo. O que foi que levou a acontecer a revolta de Espartaco? Não suportando a exploração a que eram submetidos, os gladiadores, eles fugiram dos seus senhores. O que foi que aconteceu, gente? Esses escravos, esses gladiadores, eles não suportando a forma que eles eram tratados, né, a exploração que eram submetidos, eles fogem dos seus donos, dos seus senhores. Ok? Como é que termina essa revolta? Os gladiadores, eles foram recapturados pelos seus donos e, como forma de punição e para também para servir de exemplo, esses escravos, eles foram crucificados ali na entrada da cidade de Roma. Então, aproximadamente 6.000 escravos, eles foram crucificados na entrada da cidade de Roma para servir de exemplo para os outros escravos, né? Para os outros escravos olharem e dizer, poxa, olha o que aconteceu com eles por tentarem fugir, então eu não vou tentar fugir. Então é assim que termina a revolta de Espartaco, ok? Essa revolta, galera, ela recebe esse nome, né, de revolta de Espartaco, porque o líder dos escravos era um guerreiro chamado Espartaco. Então daí o nome da revolta, revolta de Espartaco, ok? Essa imagem ilustra bem aí, né, como termina a revolta de Espartaco, onde aproximadamente cerca de 6.000 escravos, né, foram crucificados para servir de exemplo. Vamos agora falar sobre a liberdade dos escravos na Roma Antiga, né? A pessoa escravizada na Roma Antiga, ela poderia conseguir a tão sonhada liberdade em algumas situações. Como é que uma pessoa na Roma Antiga conseguia a liberdade?
Eu separei para vocês duas situações. Primeira situação, quando o escravo estivesse morrendo. Então, se aquele respectivo escravo ele estivesse prestes a morrer, o seu dono poderia conceder a liberdade a esse escravo. Ok? Segunda situação, quando o dono do escravo morresse e tivesse deixado um testamento dizendo que o escravo poderia ser liberto, né? Alguém tem determinado escravo, né? E o dono do escravo ali morre, só que antes dele morrer, ele deixa um testamento concedendo a liberdade ao escravo. Então, esse escravo automaticamente vai ser livre. Mas, professor, se o dono do escravo ele morreu e ele não deixou o testamento libertando o escravo, o que é que vai acontecer com esse escravo? Normalmente esse escravo ele seria dado como herança. Algum familiar aí do morto iria receber esse escravo como herança. Beleza? Era assim que funcionava a questão da liberdade dos escravos na Roma Antiga. Separei para vocês aqui algumas curiosidades, né? Você sabia? Cada romano de classe média tinha aproximadamente 3 escravos. Era comum, né, as pessoas ali na Roma Antiga terem escravos, porque justamente a sua importância na sociedade era medida de acordo com a quantidade de escravos que você tinha, ok? Quando o dono do escravo ele libertava, né, aquele escravo não tinha mais volta. O liberto não poderia voltar a ser escravo. Ele agora é um cidadão romano, todavia sem direito ao voto. Então, se alguém libertasse o escravo, né, não tinha mais volta. Ah, eu libertei, eu me arrependi. Volte a ser meu escravo. Não existia isso. O escravo, uma vez liberto, ele é liberto, né? Então, se alguém libertou o respectivo escravo, né, determinado escravo, esse escravo ele não pode voltar, né, à escravidão, né, ele agora é liberto e esse escravo agora agora é considerado um cidadão romano. Ele agora é um cidadão romano, só que um cidadão sem direito, né? Por exemplo, ele não tinha o direito ao voto, não poderia participar ali das decisões políticas em Roma. Então não tinha esse negócio, né? Libertei, me arrependi, volta a ser escravo. Não, uma vez liberto, é liberto. Beleza? Aqui tem algumas referências, alguns links, alguns sites que foram utilizados para a elaboração do material, né? Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês, né? Boa prova e tchau, fui!